שבוע טוב לכולם, יום שלישי, בערב, בברזיל. Nós estamos na terça-feira aqui no Brasil e eu quero compartilhar com vocês algo muito interessante. Hoje, um pouco mais cedo, eu fui numa fila em um determinado local para fazer a ida para vacinação, para minha segunda vacinação da Pfizer aqui no Brasil. Eu fui com a minha esposa e quando eu cheguei no local tinha uma fila um pouquinho grande. E sempre que eu vou para algum lugar que tenha fila, depois que eu escutei um shiur do Rabino Reuven Segal, eu sempre levo comigo algum Sefer Kodesh. Então, dessa vez eu levei um livro muito interessante da Hassidut Chabad. Esse livro, a publicação dele já tem um certo tempo. Ele foi impresso em 1996 aqui no Brasil, que é uma coletânea dos mamarim dos nossos Rebbeim Chabad, publicado e traduzido de uma publicação da Kehot Publishing Society. Então, esse livro aqui é um achado. Ele tem mamarim, kitsurim, ele tem a síntese de discurso de cada um dos Ademorim Chabad e alguns costumes específicos que acompanham, como casamento, bar mitzvah, o corte de cabelo, pedir o rabém, etc. Então eu levei esse livro, eu estou exatamente no Bad Kodesh, que também é traduzido como tecido sagrado, que é um mamar do Rebbe, segundo Rebbe, o Rebbe Haemtza, né? Também conhecido como Rabbi Dov Ber, enviado ao governador-geral Chuvansky. É um achado cabalístico muito profundo, aonde o nosso Rebbe traz os conceitos de uma forma serena e exemplos de aplicação, do estudo e de aplicação do mesmo. Então eu estava com esse livro, logo, bom, a minha kavaná, já que eu estou na fila, eu vou aproveitar para estudar. E como é que a Yetzer Hará, ela atua, ela tenta de qualquer forma dificultar o estudo da Torá. Então, em determinado momento, assim que eu peguei e comecei a me aprofundar com uma kavaná, exatamente nesse momento a fila começou a andar de uma forma muito rápida e o que demoraria, acredito que 1h30, eu fui atendido em exatamente meia hora, de uma forma bem rápida. Isso para a Yetzer Hará tentar evitar com que a gente estude de uma forma tão profunda. E a gente pode pegar o Maseret Brachot, o próprio Maseret Makot que eu estou estudando exatamente agora, na página, entre a página 10a até 11b, em um determinado momento há um passuque que traz sobre Rav Hizda. Rav Hizda, assim como Davi Hameler, estudava a Torá com muita kavaná e de forma continuada. Então o próprio Malav Malvet, o anjo da morte, que é um dos nomes da Yetzer Hará, não conseguia a sua missão de poder levá-lo. Então, assim como no próprio Maseret Brachot, que é citado sobre Davi Hameler, também é citado no Maseret do Shabbat, sobre a Emuná que acompanha o rei de Israel, que trouxe o rei que construiu o primeiro Beit HaMikdash. Então, em um determinado momento, o anjo da morte, ele fez um barulho muito forte numa árvore. Rabino Hizda se assustou, se desconcentrou e assim o anjo da morte conseguiu levá-lo. Em Kitsur, a grande questão é que quando a gente está com foco e enfoque, as coisas fluem de uma forma muito, muito forte. O enfoque
de Kadosh Baruch Hu na nossa vida é sempre intenso e continuado. Ainda que a gente não consiga perceber a sua brachá, ela é sempre presente, como consta na Parashah Lech Lechá, onde a gente tem esse vai ao encontro de ti mesmo, dentro de ti, Lech Lechá, de Avraham Avinu, o nosso patriarca, que como consta nos discursos dos nossos Rebbeim, os discursos racídicos, eles são a essência do que a gente pode ter como a essência de uma ser Merkaba, né? Da ação dos princípios de mérito da carruagem. Avraham Avinu representava e representa, além de ser Magen Avraham, como a gente fala nas Amidot, no Shemoneh Esrei, ele representa a crença e a sua fé inabalável, como o Urashi traz, é a discussão entre Ele Todot Noah Tzadik Ta'amin, que falava sobre Noah, que era um justo íntegro, mas em relação a Noah e em relação a Avraham Avinu, se ele estivesse na mesma geração, ele não seria considerado como um tzadik. Em correlação com Avraham Avinu, que fez questão de propagar aos quatro cantos do orbe a crença em um único e num único Deus, a crença real, verdadeira. Tanto é que a gente vê uma berachá de oraita, berachá de Birkat Amazon, que é Ve'halta Vesavata, depois de alimentado, agradecer ao pão. Quem traz essa essência é o próprio Avraham Avinu. Yitzhak Avinu, que de acordo com o Rebbe Emtza, o segundo Rebbe Chabad, tem uma correlação com a Sefirah de Gevurah, com a severidade. Ele era um homem da Tefilá, então ele tem uma correlação de Tefilá e da própria Emuná. Então, o importante nessa questão do Lech Lechá de Avraham Avinu, a gente ter consciência como Yitzhak Avinu, que nós temos sim rodar, agradecer a Kadosh Baruch Hu todas as brachot e a shefa pelo nosso derech, aproveitar e levar luz como Avraham Avinu e dando a continuada essência nos nossos avoteino, exatamente em Yaakov, poder sentar e estudar a Torá, que isso inclusive é uma alahá, fixar o horário de estudo da Toires, tanto baboker ve ba'erev, isso é uma alahá. Então, ter essa essência, esse pensamento de colocar e acrescentar Torá é importantíssimo. Sobre essa Parashá Lech Lechá, fazendo um adendo a um shiur do Rabino hoje em Mihar, no Groise Shul dos Hasidim Chabad, aqui no meu bairro de Idishinópolis, o mais interessante foi perceber que a quem Avraham Avinu levava a berachá, quem ele abençoasse, quem abençoasse Avraham Avinu seria abençoado, e quem não o abençoar seria amaldiçoado. Quem o amaldiçoar seria amaldiçoado. Então a ideia e a essência é que a gente tem que tomar consciência de que boa parte daquilo que a gente faz reverbera, tem uma ação e tem uma contração. Uma ação e uma contração, como no Tzum Tzum. E a gente encontra isso nas próprias vestimentas da alma, mais uma vez parafraseando Tânia, no pensamento, na fala e na ação. Então só boas notícias hoje e sempre.